A conveniência da ignorância europeia. O governo sombra continua absolutamente ignorante e manipulativo quando fala sobre o terrorismo. A ideia criada do fundamentalismo islâmico, da vida eterna, e outros mitos que já foram completamente desmistificados por vários estudos e pelo decorrer da história que demonstra que o terrorismo islâmico é o resultado de várias guerras e invasões militares no Médio Oriente. As questões religiosas só representaram 5% de todos os atentados terroristas desde os anos 80 até hoje. Todos os outros ataques terroristas, ou seja, 95% dos ataques terroristas, são motivados após estas pessoas sofrerem invasões militares, onde famílias inteiras são mortas e estas pessoas são obrigadas a fugir para zonas seguras. Mas para falar das verdadeiras razões, os meios de comunicação, as pessoas, e os governos tinham de condenar as suas próprias guerras e agressões no mundo, algo que os europeus preferem esconder e descontextualizar para virar as razões e as culpas para as vítimas do colonialismo e belicismo moderno. Para além disso, a narrativa do terrorismo que ignora os mais de 4 milhões de muçulmanos assassinados desde 1990 por forças do Ocidente no Médio Oriente e os mais de 200 anos de guerra, invasões e ocupações pelos Estados Unidos e os seus aliados europeus, demonstra não só a mais pura cobardia e hipocrisia nos argumentos apresentados, como claramente demonstra a intenção de manipular a população ao odiar, discriminar os refugiados, e têm a intenção para descrer e promover a descontextualização do papel das forças europeias nas guerras e no colonialismo dos dias de hoje. As teorias e as condenações do governo sombra sobre o terrorismo, a Rússia, a China, praticamente sobre o resto do mundo, não só exagerados e demonizados para promover uma sensação de superioridade, ódio e racismo, como também são estes meios de informação que manipulam ao ignorar os crimes do Ocidente e a nossa própria hipocrisia e o nosso historial de barbaridade muito mais extenso do que qualquer outra raça, demonstram uma ignorância e o racismo mais puro, que mais parece estar a promover uma espécie de supremacia ocidental. Alguma vez os comentadores europeus, incluídos nossos, alguma vez falaram ou mostraram os genocídios no Vietnã, a ocupação militar e a escravatura criada pelos Estados Unidos, Canadá e França no Haiti depois do devastador tremor de terra? Alguma vez foi mencionado que a razão encontrada para justificar décadas de sanções no Iraque foi baseada na mais pura mentira e provado ser falso antes da invasão em 2001? E as armas químicas usadas na Síria? Já também provado que o presidente Assad nunca disparou armas químicas. Onde andam os comentadores quando todas estas mentiras e manipulações acontecem? Portugal e a Europa em geral está retardada, as televisões, a informação, as pessoas, todos vocês estão cegos, mudos e completamente enterrados na mais profunda ignorância. Os ocidentais estão a ser cuidadosamente manipulados para não entender as causas do terrorismo e a culpa e os crimes que continuam a ser cometidos pelas forças americanas e europeias no mundo. A informação está disponível, mas a típica preguiça e arrogância europeia, e a mentalidade de ser servido de colher a boca faz com que a maioria dos europeus limitem-se a aceitar cegamente o papel de vítima, de superior e principalmente, deixam-se ser manipulados e informados sem que façam uma pesquisa, uma verificação dos factos ou até mesmo estudar a história sem as manipulações dos nossos governos. Os europeus não são mais civilizados, pacíficos ou bondosos do que os muçulmanos que chegam nos barcos. Os europeus e os ocidentais em geral são mais ignorantes, isolados do mundo e hipócritas. Vocês todos têm mais sangue nas mãos do que qualquer outro povo no mundo. Como podem os europeus autodenominar-se de vítimas por meia dúzia de bombas que arrebentaram em mais de uma década, enquanto os vossos governos rebentam mais de 20.000 bombas por ano em zonas com civis, como mercados, escolas e hospitais em África e no Médio Oriente? Será que a Europa é doente mental e não consegue entender que a força invasora é aquela que invade o terreno nacional? Não entende a diferença entre terrorismo e exército nacional? Estamos todos estúpidos e a perder memória?
Portugal teve terrorismo, Espanha, Irlanda, Holanda, França, todos nós tivemos terrorismo e ninguém sugeriu invadir estes países por causa do terrorismo. Para além disso, podem fazer a contagem das bombas, dos mortos, que os cristãos e os ocidentais mataram 8 vezes mais do que os muçulmanos e não ocidentais. E isto não é passado, isto continua a acontecer hoje, tal como a escravatura em África e na Ásia. Algum de vocês quer saber dos putos escravizados? Não, claro que não, e se estes putos um dia chegarem ao desespero, depois de ver a família a morrer e o país a ser destruído, resolver explodir uma bomba no meio destes europeus arrogantes, ignorantes e racistas, vocês como de costume vão usar a narrativa do fundamentalismo e da loucura para justificar o crime. A Europa e o mundo ocidental em geral só utiliza a narrativa do fundamentalismo islâmico porque é mais confortável empurrar as culpas todas para as vítimas das vossas guerras, e excluir a Europa da culpa e da responsabilidade nos massacres no Médio Oriente. A Europa nem sequer assumiu ainda, ou devo dizer, as irrefutáveis provas de que os Estados Unidos andam a financiar o Daesh, ISIS, a Al-Qaeda e de outros grupos terroristas. Ignoramos o facto de Muammar Gaddafi não era um ditador e que as razões imperialistas para a destruição da Líbia. Os factos estão todos disponíveis, mas sabe melhor ser ignorante e deixar o sangue europeu manter a arrogância e a superioridade em vez de assumir as verdadeiras razões, as provas, e todos os crimes de guerra assinados com os vossos nomes. O colonialismo, as guerras mundiais, as invasões, a escravatura, as bombas atômicas no Japão e a maioria do historial do terrorismo do mundo não veio dos países muçulmanos, veio dos europeus, dos cristãos, e como noutros tempos a população ignorante foi manipulada a odiar o comunismo, ou a marxismo, foi manipulado a discriminar os africanos, os latinos-americanos, os chineses ou até a Al-Qaeda e a ISIS, que são grupos terroristas criados, financiados e treinados pelas tropas ocidentais. Não foi a China, ou a Rússia, ou até mesmo a Coreia do Norte que bombardeou e invadiu mais do que 30 países até hoje, não é o Irão ou o Afeganistão, nem mesmo a Síria que está hoje a ocupar militarmente a volta de 7 países. Não, quem está a fazer isso são os americanos, a NATO e subsequentemente nós, a Europa. Os europeus preferem ficar com arrogância e prepotência do que aceitar os factos, e assumir as culpas e as responsabilidades. É neste ponto que os europeus não são inocentes, vocês todos ignoram os factos, e continuam a negar tudo isto, protestam para as vossas mordomias e para as mais insignificantes causas que pode encontrar na sociedade, enquanto a luta e a resistência para acabar com a guerra, com a escravatura e o neocolonialismo quase que é um mito, poucas vezes demonstrado, e nunca realmente combatido com a veracidade e o empenho que se pode ver em protestos sobre as leis do trabalho ou dos direitos homossexuais. A desculpa que os árabes ou os chineses não se parecem conosco e que por isso não nos motivam ao sofrimento pessoal é o argumento mais racista, falso e ofensivo que pode ser feito hoje em dia nos meios de informação na Europa, principalmente quando os europeus mediterrâneos partilham a mesma cor de pele e traços faciais com muitos dos marroquinos, argelinos, jordanos e outros países árabes. Uma coisa é verdade, a ignorância ocidental, especialmente a ignorância europeia, é muito conveniente, está presente em todos vocês para vos fazer sentir desassociados das causas do terrorismo e da miséria mundial. A mentalidade europeia é hoje mais isolada e elitista do que a americana, é um isolamento profundo que distancia os europeus do resto do mundo, serve para negar as verdadeiras causas das guerras e do terrorismo, esconde a vossa responsabilidade, mas já não esconde o extremismo racial e a mentalidade absurda de superioridade e prepotência. Na Europa, ninguém é inocente, e enquanto o resto do mundo está hoje a desenterrar toneladas de documentos que relatam as constantes barbaridades cometidas pelo mundo ocidental, onde árabes, asiáticos, africanos e latinos-americanos estão cada vez mais unidos e trabalhar juntos para escavar este poço de crime e obscenidade do imperialismo
imperialismo europeu e americano, os cidadãos europeus estão cada vez mais longe do resto do mundo, e preferem ser vítimas do que mudar o rumo da sua sociedade hipocritamente selvagens e primitivas. Os europeus podem criticar muitos Trumps na América, mas a verdade é que hoje, os americanos são mais bem informados e estão muitos deles a colaborar com o resto do mundo para travar este comportamento compulsivo e destrutivo dos governos ocidentais. Os ditos países civilizados como a Suécia, a Holanda, a Dinamarca são os casos mais extremos de hipocrisia e mentira. Ninguém comenta ainda como após um golpe de Estado em El Salvador provocado pelos americanos, são as empresas imperialistas da Holanda e da Dinamarca e explorar e escravizar os cidadãos de El Salvador, tal como muitos países na África em que os serviços forçadamente privatizados para trazer lucro, usando escravatura e pilhagem, são geridos por países como a Suécia, a Bélgica ou outros países insignificantes que nunca poderia viver nestes níveis de riqueza absurda sem que para isso lucrassem com a escravatura de outros povos e dos recursos naturais desses países. São estas as verdades, são estes os factos, tal como os bombardeamentos cometidos pelas forças holandesas, italianas ou canadenses no Médio Oriente, que são tão inconvenientes para o conhecimento público comum, e que são as causas de todo este ódio, este terrorismo e separatismo, que obviamente é descontextualizado e manipulado a fim de eliminar as causas e empurrar as culpas para a narrativa do fundamentalismo islâmico. Será que a agressão contínua do Ocidente serve de justificação para os atos terroristas? Bem disso não sei, mas sei que as contínuas invasões militares e genocídios cometidos pelos países ocidentais promovem uma reação violenta da mesma forma que se as bombas e as invasões acontecessem na Europa, os europeus teriam a mesma reação contra os agressores. Os juízos de valores, a justificação na desinformação e a ignorância europeia são mais do que convenientes, são propositadamente promovido e adotado pela maioria dos cidadãos europeus, da mesma forma em que a Europa utiliza a miséria e o sofrimento dos refugiados das suas próprias guerras e torna esta situação, numa situação dramática para os europeus, e não para os refugiados. É este o nível máximo do racismo e da doença mental massiva nas mentalidades europeias. Os falsos crimes cometidos pelos migrantes, as mentiras da Suécia sobre os números da criminalidade, o caso alemão que não tem uma única imagem ou vídeo das alegados estupros, e até os números dos refugiados que não são elevados ou desproporcionados à capacidade de acolhimento na Europa, tudo manipulado, tudo bem criado e promovido para odiar e rejeitar estes refugiados. Qual é a razão para que os governos queiram distanciar os cidadãos europeus dos refugiados? Bem, tudo aquilo que eu escrevi neste artigo, todas estas verdades podem ser contadas em primeira mão pelos refugiados. Os governos europeus não querem os seus cidadãos a falar com as vítimas das agressões. O resultado dessa abertura pode causar a mesma reação que o povo inglês teve quando começou a ser confrontado com a escravatura, quando no passado, os cidadãos ingleses foram ver as condições de vida dos escravos africanos, falaram os escravos sobre a brutalidade dos castigos, a violência física. Foi assim que a opinião pública se tornou forte o suficiente para, digamos, acabar com esta forma antiga de escravatura. E é esta mesma reação que os cidadãos europeus, e nos ocidentais em geral vão ter se tiveram a oportunidade de ouvir as histórias de vida destes refugiados, quando ouvirem e verem os danos provocados pelas bombas da NATO, dos Estados Unidos, os estupros de mulheres e crianças, os corpos que não conseguem ser sequer reconhecidos depois de mais um ataque aéreo holandês, pessoas que perderam famílias inteiras, a destruição do país, e até mesmo os meandros políticos que levaram o Ocidente a querer eliminar estes países, e todos os interesses econômicos e imperialistas dessas guerras.
São estas as razões para qual se fabricam notícias, mentiras, ódios, para fazer com que os cidadãos ocidentais e europeus nem sequer tenham oportunidade ou desejo de falar com estes refugiados. Todas estas campanhas bipolares e hipócritas dos governos europeus servem para censurar as vítimas dos seus próprios crimes. É forma de esconder não só as vítimas, mas os testemunhos, as razões e os factos que até agora a Europa prefere esconder e ignorar por puro racismo, arrogância e no interesse claro de continuar estas guerras e este imperialismo que é responsável pelas situações mais extremas de fome, de escravatura e de conflito separatista do mundo. No final, já sei que ignorância mais conveniente irá apontar o dedo à Arábia Saudita como a melhor representação do Islão, ignorando o facto de que países como a Síria, Iêmen, Irão, Iraque e muitos outros países são contra a Arábia Saudita, e países como a Arábia Saudita, Catar, Paquistão ou os Emirados Unidos não são amigos ou aliados do resto dos países muçulmanos, mas sim aliados e financiadores da política e da alegada democracia europeia e americana. Por isso, meus caros cidadãos europeus ignorantes, quando apontam o dedo à Arábia Saudita, estão a apontar o dedo a vocês, porque são os vossos governos, a vossa economia e as vossas empresas os únicos aliados e amigos destes regimes brutais. É assim, e tão assim, que a ignorância, a prepotência e o excepcionalismo europeu é promovido da mesma forma que em tempos a teoria racista baseada em pseudociência e pseudodemocracia foram utilizadas como razões e justificações para cometer os mais hediondos crimes contra a humanidade e os genocídios que transformaram países inteiros em campos de escravatura pura de neocolonialismo e imperialismo ocidental. Não vale a pena fingir que nada disto aconteceu, e principalmente não vale a pena mentir para não assumir que este sistema colonista continua firme e bem recente no mundo inteiro. A única diferença é que, como a história nos conta, alguns povos resistem mais do que outros, e hoje os ocidentais, os europeus estão a sofrer as represálias das suas barbaridades cometidas no mundo, e não vale a pena pensar que tempos passados, não, isso é pura estupidez. Foi exatamente o facto deste sistema de escravatura global estar a ser intensificado cada vez mais, que as represálias acontecem com mais frequência. Se hoje uma bomba pode matar dezenas de europeus, é porque os vossos governos europeus, os vossos militares europeus, as vossas empresas europeias, matam centenas de pessoas por dia, milhares de pessoas por mês, e milhões de pessoas em meia dúzia de anos. Se querem julgar alguém, apontar o dedo, força, acusem os vossos governos e a vossa própria ignorância. Vocês são mais culpados do terrorismo na Europa do que o africano pela fome no seu país, vocês continuam a provocar mais guerras, continuam a lucrar com a escravatura no mundo, não são os outros. O problema está na vossa inércia e na vossa extrema arrogância que vos faz estar hoje mais isolados do que nunca antes. Para quem realmente sabe a história e os factos para além das versões profundamente manipuladas, sabe também que os povos africanos, árabes, asiáticos e outros têm sido muito mais pacientes e pacíficos do que qualquer povo europeu ou ocidental, porque são estes os chamados outros ou não ocidentais que são os alvos contínuos da barbaridade, da selvageria e da escravidão ocidental, e o que é impressionante nisto tudo é ver como estes povos de facto demoraram tanto tempo a responder violentamente às agressões do Ocidente, mantendo a paz e a passividade por tantos séculos até aos dias de hoje, em que os limites dessa mesma paciência e tranquilidade que acabou por gerar as formas agressivas de separatismo e terrorismo dos dias de hoje. A Europa e o mundo ocidental teve todo o tempo do mundo para mudar, para libertar, para respeitar e promover a justiça, mas até hoje só fizeram mais guerras e mais pilhagens. Por isso, não venham agora chorar se as vítimas dos vossos crimes preferem hoje repostar em vez de choramingar. Como já diz a nossa língua, cá se fazem, cá se pagam.
É claro que no fim disto tudo, mesmo com todas as provas de tudo que disse, com documentos oficiais dos governos e agências secretas, é com o facilitismo e a típica arrogância europeia que é usada para acusar as verdades no meu artigo de ser só mais uma teoria da conspiração, é assim que a ignorância é tão convenientemente utilizada no mundo ocidental e o populismo é a forma mais eficiente de censura, é assim que uma sociedade coberta de estupidez e prepotência é guiada pelas formas mais primitivas e racistas de manipulação massiva. É assim, afinal de contas, que a Europa hoje é mais americana que a própria América.